Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Há muito tempo, o governo mundial contratou serviços de piratas notórios, chamados de corsários, em japonês fica Shichibukai, e que esses piratas tivessem as recompensas congeladas e passassem a trabalhar sobre ordens do governo. Em troca, eles não seriam mais caçados e suas atividades seriam toleradas. Esse projeto, né, de corsários, o projeto de Chichibukai, caiu por terra quando viram que era inadequado, quando alguns desses Chichibukais foram derrotados por Monkey D. Luffy e suas notórias contradições foram expostas, a exemplo do Chichibukai Don Quixote do Flamengo e Crocodile, além de Kekomoria. Mas depois que alguns dos Chichibukais foram derrotados pelo Luffy e expostos na mídia, o governo decidiu abolir o sistema Shichibukai. Só que com a abolição do sistema Shichibukai, tiveram que colocar alguma coisa no lugar. Nessa época, já tínhamos os pacifistas, né, que eram androides criados pelo Dr. Vegapunk, um cientista contratado pelo governo que atuava com o orçamento do próprio governo para fazer grandes obras em favor do governo, né, obras de tecnologia, e os pacifistas eram uma dessas obras de tecnologia feitas pelo Dr. Vegapunk, que criou os pacifistas, baseados no design do Shichibukai Bartolomeu Kuma, que já era um androide, a gente vai falar mais sobre ele em outro vídeo aqui do canal. Enfim, criaram os pacifistas, que eram nomeados por vários Pix, né? Pix 1, Pix 2, e eram androides que tinham as habilidades de soltar tiros de laser. Mas esse tipo de tecnologia estava ficando obsoleta. E como eu disse, os Chichibukais, chamados corsários, tinham sido abolidos e precisavam de uma nova tecnologia que substituísse os Chichibukais. E também que sobrepusesse até mesmo os próprios pacifistas. Então chegaram até o Dr. Vegapunk e pediram para ele fazer uma nova arma. Orçamento ilimitado do governo e com uma genialidade absurda, o Dr. Vegapunk, que é esse carinha esquisito aí, resolveu desenvolver o projeto que o governo pediu. Ele realmente ia fazer uma nova arma. A arma que eu estou falando são os serafins. Ele resolveu desenvolver os serafins. E como é que ele fez isso? Ele fez isso com base nas Akuma no Mi do tipo Paramércia e também com base no DNA dos próprios Chichibukai, além de também usar um meio artificial para criar novas Akuma no Mis. Lembra que a gente viu esse negócio de Akuma no Mi artificial lá em Wano? Pois é uma versão muito melhorada daquilo que a gente já viu. Eu vou explicar para vocês melhor ao longo do vídeo, porque é uma versão muito melhorada, infinitamente melhorada daquilo que a gente já viu. A gente viu como funcionam as Smile, né, que é as Akuma no Mis artificiais. Mas aquelas foram criadas pelo Caesar Claw, outro cientista que trabalhava para o Kaido. E eu estou falando do Vegapunk, o maior cientista de One Piece. Então é claro que as dele eram melhores. Ele pegou a base dos DNAs dos Chichibukais, né, dos corsários, como o próprio Kuma, o Chichibukai, que foi Chichibukai por muito pouco tempo, mas o Jinbe, o Cavaleiro do Mar, também foi considerado um Chichibukai. O próprio Mihawk, a Boa Hancock, que também foi uma Chichibukai. São esses que a gente sabe até então, mas a gente pode ter um acesso limitado de todos os Chichibukais, com certeza, viraram Serafins. Os Serafins, que é o nome que foi dado a esse novo projeto do Dr. Vegapunk, eles são o quê? Uma mescla de DNA dos Chichibukais com uma raça chamada Lunariano, que é uma raça extinta, que o Queen, não, que o King de Incêndio, que é um dos piratas feras, é o último Lunariano vivo. Então, com base no DNA dos Lunarianos e com base no DNA dos Chichibukais, ele criou cópias infantis, né, com aspecto de criança, dos próprios Chichibukais, assim criando os serafins. Os serafins são androides de alta tecnologia que mesclam a configuração dos próprios pacifistas, que é uma tecnologia que o próprio Vegapunk já tinha criado, com o DNA dos lunarianos, que dá a eles asas negras, pele morena, cabelos brancos ou platinados, como você preferir, e também uma chama nas costas, que concede a ele tanto a resistência a fogo
contra a pirocinese, a manipulação de chamas. Além disso, eles também têm as bases de DNA de cada Chichibukai respectivo. Isso quer dizer que eles também têm habilidades. Por exemplo, vamos pegar o S-Hawk, que é essa criancinha com espadona aí. Ela tem a base do Mihawk. Então, obviamente, ela tem as habilidades de espada do Mihawk. Talvez não no nível que o Mihawk tem, mas ela é uma espadachim habilidosa, porque isso está nos genes do próprio Mihawk. Então, as habilidades de espada do Mihawk são transmitidas para o S-Hawk, que é o nome dado ao Serafim do Mihawk. Além do Serafim do Mihawk, também tem uma cópia de uma Akuma no Mi artificial, que no caso é a Supa Supa no Mi, fruta do aço, que permite a ele transformar e transferir todo o seu corpo em aço. Dedos, né? Tudo pode virar uma lâmina. Essa fruta era do Das Bones, ou Mr. One, lá da Baroque Works. Tal como os pacifistas, seus ancestrais tecnológicos, os serafins também podem disparar feixes de energia, baseados na Akuma no Mi do Kizaru, que é a Pika Pika no Mi. Ou seja, eles têm tanto o DNA lunariano, quanto o DNA do serafim, quanto o DNA do Shichibukai que eles representam, no caso da S-Hawk, o DNA da Boa Hancock, quanto uma cópia de uma fruta, no caso dessa aqui, é a própria Mero Mero no Mi, que é mesmo a fruta da Boa Hancock, né? A mesma fruta, o mesmo poder. Ainda tem a manipulação de fogo dos monarianos e também tem o disparo de feixes de Whis, que é uma variação da Pika Pika no Mi que tinham os próprios pacifistas, né? Todo pacifista também tinha esses disparos, os serafins também têm. Assim como os pacifistas, os serafins também respondem a uma hierarquia tecnológica, ou seja, eles servem ao governo e respondem às ordens do governo. Oficiais do governo podem dar ordens aos serafins e eles obedecerão como robôs, porque são o que eles são, né? São androides. Então eles têm a capacidade de obediência, que é relativa às ordens do governo. Em hierarquia, eu estou dizendo em hierarquia, em primeiro lugar, eles respondem aos Gorosei, os 5 anciões do governo. Em segundo lugar, eles respondem ao Vegapunk, a qualquer um dos satélites do Vegapunk. Em terceiro lugar, eles respondem a CIP-0, que você está vendo aí na tela agora. Em quarto lugar, eles respondem a qualquer em quarto lugar, eles respondem a qualquer cidadão da Marinha. E como um adendo aqui, como tinha um cara lá que era amigo do Vegapunk, o Vegapunk pôs a autorização dele muito acima, né, que é o Sentomaru. O Sentomaru tem uma autorização de nível chave que é abaixo do próprio Vegapunk, só que o governo não sabia disso. A autorização do Sentomaru, apesar do Sentomaru ser um dos fodas da Marinha, mas a autorização do Sentomaru ela é abaixo do Vegapunk. Então, assim, eles respondem a ordens do governo até que uma ordem de alguém com patente maior ou com autoridade maior seja dada essa ordem inicial e irrevogável. Ou seja, se alguém da CIP-0 der uma ordem tipo mate Monk de Luffy, a única forma dessa ordem ser reescrita é se alguém tipo o próprio Vegapunk der a ordem assim, proteja Monk de Luffy. Aí eles vão proteger ao invés de matar, porque a ordem do Stella, que é o Vegapunk, é superior à ordem do pessoal da CIP-0, né? Então tem toda uma hierarquia de ordens. Acho que é irrelevante falar isso, porque está na estética deles, mas todos os serafins podem voar. Se você não percebeu, eles têm asas, então assim, eles podem voar. Tá? Por causa da genética lunariana, eles podem voar. Todos os serafins têm asas, todos os serafins possuem Akuma no Mi artificiais, né, criadas pelo Vegapunk, que funcionam perfeitamente como as originais. Então, a Supa Supa no Mi, fruta do aço, funciona igualzinha a Supa Supa no Mi original, que é a do Das Bones. A Mero Mero no Mi da Hancock funciona igualzinha no caso da S-Snake, inclusive o Divs eu já expliquei separado, vou deixar o vídeo no card. E cada Akuma no Mi artificial criada pelo Vegapunk funciona idêntica à Akuma no Mi original, diferente das Smile, né? As Smile, fruta criadas pelo Cesar Crow a mando do próprio Kaido, eram muito bugadas. Por exemplo, essa é uma Smile que deu certo. A Smile que dá errado só faz você rir. Por isso, Smile é sorriso.
Mas a Smile que dá certo pode te dar uma mão de gorila, ou seja, não é uma habilidade muito inteligente. Isso porque o Sisakawa, apesar de ser um inteligente cientista, não chega ao dedão do pé do Vegapunk. Porque o Vegapunk descobriu que a genética por trás das Akuma no Mi é muito complexa, visto que cada Akuma no Mi tem uma habilidade distinta. Descobriu também que é quase impossível replicar Akumas no Mi do tipo Zoan e do tipo Logia de forma perfeita. Tanto que nós temos essas Smile que são extremamente defeituosas, tanto que o cara tem uma mão de macaco. E essa é a que deu certo. Então, assim, replicar Akuma no Mi do tipo Zoan, tipo animal, é muito difícil. Replicar Akuma no Mi do tipo Logia é quase impossível. Então, as únicas Akuma no Mi que eu poderia replicar com perfeição seriam as do tipo Paramércia, aquelas que alteram o corpo. Por isso, ele estudou as Akuma no Mi do tipo Paramércia que teve acesso. Tá, João, mas como é que ele teve acesso a essas Akuma no Mi do tipo Paramércia? Sangue. Eu trouxe aqui dois exemplos, né? A Mero Mero no Mi, que é da Hancock, e a Supa Supa no Mi, que é do Das Bones. Como é que eles tiveram acesso a essas Akuma no Mi verdadeiras para criar as falsas? E por que, que as artificiais dele deu certo? Sangue, como eu falei. Mas que sangue? Tipo, coletam o sangue dos Das Bones, estudam como a Akuma no Mi, Supa Supa no Mi, modificou o DNA do Das Bones para ele virar aço, quando quiser, pegam essa mesma propriedade e transferem para uma cópia, no caso, para o S-Hawk, que é o Serafim do Mihawk. E aí colocam nele o que chamaram de sangue verde, que não é um sangue humano, e que é um sangue geneticamente alterado com base no DNA do próprio Das Bones. Nenhum ser no mundo de One Piece é imparável, por mais poderoso que seja. Os serafins são muito poderosos, eu acabei de detalhar para vocês uma base de poderes que eles têm, desde cópias de frutas até as cópias genéticas que eles são, até a capacidade de voo, os lasers e tudo. Mas como é que eu paro esse tipo de criatura? Suponhamos que eu não dê as ordens, que alguém deu a ordem para me matar. Como é que eu paro esses caras? Opção número 1. Você tem que ter força para peitar esses caras e sair numa boa. Que é o caso do Zoro, por exemplo, que peitou o S-Hawk e conseguiu derrotar ele numa batalha de espadas. Por quê? Porque o S-Hawk pode parecer o Mihawk, pode ter até uma habilidade em espada, mas ele não está nem de longe no nível do Mihawk. E o próprio Zoro treinou com o Mihawk original. Então, assim, tava na cara que ele ia superar o S-Hawk ali. Mas suponhamos que eu não seja um espadachim e que o S-Hawk venha para cima de mim. Quais as fraquezas de um serafim? Número 1, Kairosaki. Número 2, bolhas do mar, que são essas bolhas feitas de Kairosaki que o próprio Vegapunk desenvolveu, que dá para prender os serafins dentro dela, você tá vendo as imagens aí. Número 3, água do mar. Tipo, joga eles na água. Jogou eles na água, eles não vão nadar, porque eles têm Akuma no Mi, e ela é artificial, mas funciona igual, então é a mesma fraqueza. Fora isso, eles não têm uma fraqueza específica, tá? Fora a Kairosaki, a bolha do mar, que é essa que você está vendo, ou mesmo a própria água do mar, eles não têm uma fraqueza, porque esses bichinhos aí nivelam a terra aqui. Se você for para cima deles com o haki do armamento, eles nivelam, tá? Não é tipo o pacifista que o Luffy derrotou com um soco. Pois é, se ele for para cima do S-Bear, que é a cópia do Bartolomeu Kuma com um soco de haki, ele vai tomar um soco e vai ficar de boa, porque ele tem a resistência dos Lunarianos e os Lunarianos são muito resistentes. Tipo, ataques físicos para eles é quase nada, por causa da resistência lunariana. Então, ataque de haki, para eles não é nada. Então, você tem que se atentar às fraquezas que ele tem, que é baseado muito no Kairosaki, na água do mar, porque eles são usuários de Akuma no Mi, né? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. A gente volta amanhã com outro vídeo aqui do canal. E a gente ainda tem mais vídeos para fazer acerca, por exemplo, do nosso amigo aqui, que eu quero muito conversar ainda sobre o verdadeiro, né, sobre o Bartolomeu Kuma mesmo em si, e sobre a trágica história dele, e também sobre os poderes da Nikkyu Nikkyu no Mi, que é a fruta da pata, que a gente vai dialogando sobre ela aí ao longo de um outro vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.